aí, Josias, o que é esse pedido de perdão do Sóstenes, hein? O que ele quer? Isso daí é uma tentativa de arrumar a cena, Fabíola, porque na véspera o Sóstenes havia insinuado que o Hugo Mota avalizou o acordão que foi feito lá para votar o fim do foro privilegiado para os poderosos de Brasília, para livrar os corruptos das emendas e a anistia. Ele insinuava isso na noite da véspera. Isso ficou, evidentemente, muito mal para o Hugo Mota. Então ele tentou se arrumar em cena. É menos por conta da perspectiva de punição, que, a meu juízo, é inexistente, do que para ficar bem com o Hugo Mota, porque a posição do Hugo Mota estava tão fragilizada que houve uma concertação ali. Os deputados saíram em campo para dizer que ele estava fortalecido, prestigiado, e para retirar o acordão do colo dele. Embora seja muito improvável que o Hugo Mota não tenha tomado conhecimento desse acordo que foi costurado ali com as agulhas fornecidas pelo Arthur Lira. Muito improvável. Tanto que do meio para o final do dia de ontem, o Hugo Mota começou a dizer que, embora não tenha sido ele o responsável pelo acordo, se os líderes se entenderem em relação ao fim do foro, ou mesmo em relação à anistia, ele não tem como deixar de levar ao plenário. Ele como que insinuou que, havendo um entendimento maior entre as lideranças, ele terá que levar esses assuntos tóxicos para a votação, para a apreciação do plenário. Então, não é por conta de receio de punição, Fabíola, porque de palhaçada em palhaçada, o Congresso vai calcificando a sua imagem de circo. E quando meia dúzia de gatos pingados golpistas conseguem fechar o Congresso por 30 horas, aí o burlesco vai longe demais. E o burlesco vai longe demais porque ninguém é punido, em nenhuma circunstância. E ao se abster de punir essa petulância toda, os presidentes da Câmara e também do Senado, eles se convertem em coadjuvante do picadeiro. Ontem estava também, além dessa cena do Sóstenes pedindo desculpas por alguma coisa que ele disse em privado para o Hugo Mota, estava lá o Magno Malta também se desculpando com o Davi Alcolumbre por ter se acorrentado à cadeira de presidente no plenário do Senado. Então é muita cena burlesca para ser ignorada. Não se pode ignorar algo assim. Seria necessário punir esses parlamentares, essas palhaçadas todas, né? Na Câmara e no Senado. Mas não vai haver punição. Isso aí está fora de questão. O Hugo Mota faz ali um jogo de cena, estamos analisando as imagens, ele não sabe nem se vai conseguir ficar sentado na cadeira, se amanhã não vão retirá-lo de novo do assento, quanto mais punir. Não tem força para isso não, Fabíola. E aí, Josias, quando você fala não vai acontecer, mas o que deveria acontecer? Todos eles que estavam ali, afastados por um período, você acha caçados, talvez? Qual é o tipo de punição que seria o correto para que a gente pudesse ter algo correto nesse Congresso brasileiro? A própria mesa da Câmara divulgou um comunicado, quando ainda vigorava o motim, dando a senha, o que deveria acontecer. Ameaçou a Câmara, ameaçou os parlamentares que estavam bloqueando ali o funcionamento do plenário com uma suspensão do mandato por 6 meses. Essa seria uma punição boa, adequada. Mas ninguém fala mais nisso. Isso saiu de cena. Agora, há na Câmara, Fabíola, até uma piada. Está correndo lá uma piada. As pessoas estão rindo da posição em que ficou o presidente da Câmara. Então tem uma piada lá. Se a debilidade política levasse Hugo Mota a renunciar à presidência da Câmara por falta de condições de permanecer no cargo, a Polícia Legislativa teria ordens para matar imediatamente os 2 deputados que compõem a linha de sucessão da Câmara. A Câmara, chefiada pelo bolsonarista Altineu Cortes, que é o primeiro vice-presidente, seria impensável. Ele já avisou que colocará a anistia do mito ali em votação, a anistia do Bolsonaro, na primeira oportunidade. Impedido o impensável, quem assumiria a chefia da Câmara seria o lamentável. O segundo vice-presidente, o Elmar Nascimento, é coadjuvante do irmão
um sujeito chamado Elmo, num enredo de desvio de verbas federais que está sendo esquadrinhado no Supremo. Então, para evitar o massacre, com graves repercussões internacionais, os deputados rezam para que o absurdo, que é o Hugo Mota, não renuncie, que a carnificina dos vices, do primeiro, do segundo vice-presidente, chamaria a atenção do Trump. Então é melhor correr o risco, melhor não correr o risco de amanhecer com submarinos nucleares americanos no Lago Paranoá. Então, esse tipo de piada está correndo na Câmara em relação à autoridade do Hugo Mota, ou a hipotética autoridade que restou a ele. Num ambiente assim, falar em punição não parece viável, mas, respondendo à sua pergunta, o mais adequado seria punir e identificar. As cenas foram exibidas, houve um sujeito botando a perna no caminho do Hugo Mota quando ele se encaminhava, depois de um acordo, para sentar no comando da presidência da Câmara. Aí estava lá o Zé Trovão com a perna atravessando o caminho. Aí ele perguntou para a horda bolsonarista, que conduzia lá o motim, se podia autorizar o Hugo Mota a passar. Aí, mediante a autorização, ele tirou a perna. Aí chega o Hugo Mota na cadeira, está sentado lá o Marcel Van Hatten e se recusou. Foi uma luta para tirar o Van Hatten do assento. Então, não punir personagens assim apenas reforça essa imagem de debilidade que ficou grudada na presidência do Hugo Mota. Alguns até falam e enxergam essa cena como mais uma tentativa de golpe. É nesse nível de gravidade, professor Couto? Tá sem som. Retoma, Couto. Não ouvi isso, professor. Agora voltou. Né? Eu diria que é a continuidade do golpe, Fabiola. Né? Porque, na realidade, toda essa confusão que está se produzindo para evitar que as instituições brasileiras funcionem como precisam funcionar, que golpistas sejam punidos, que o Congresso funcione normalmente, que não se decida, caso assim não se queira, aprovar uma anistia, que é ela própria um absurdo, porque na realidade, criar uma grande pizza para os golpistas, seja os peixes pequenos lá do 8 de janeiro que quebraram tudo, seja os seus chefes, né, que estão agora sob julgamento no Supremo. Enfim, isso que está se fazendo, além do que, há a extorsão do governo americano sobre o governo brasileiro, patrocinada essa extorsão pela família Bolsonaro, que está financiando a presença de um dos filhos lá para justamente fazer lobby por esse tipo de extorsão. Isso que está se fazendo na Câmara e no Senado, que se fez, né, nesses dias, é simplesmente a continuidade, é mais uma peça dentro de todo esse processo. Por isso que eu falei que é o 8 de janeiro Nutella, né? Não quebrou tudo, mas na realidade está dentro da mesma lógica. Né? E mesmo essa tentativa aí de impedir que o presidente da Câmara chegasse à sua cadeira e pudesse sentar nela, é parte disso. É dizer, aqui mandamos nós e mandamos na base da força. Né? Porque um golpe é, de alguma maneira, uma medida de força. Mesmo que você não coloque tanques na rua, é disso que se trata. E é isso que eles estão ali fazendo, ou pelo menos tentando fazer, e me parece que o grau de tolerância para com esses que produzem esse tipo de situação tem sido grande demais no Brasil. Né? Existe uma questão de que não se pode ter tolerância com os intolerantes, né? Com aqueles que produzem esse tipo de ruptura. E o Centrão, e aí, consequentemente, os presidentes das duas casas, hoje é o Alcolumbre um pouco menos, mas em momentos passados não foi bem assim, e Hugo Mota, por debilidade mesmo, têm sido muito condescendentes com esse tipo de comportamento. É, sim, uma tentativa da continuidade do golpe, mostra como esse grupo quer fazer o país refém dos seus interesses particulares para poderem agir da maneira que bem entendem sem qualquer tipo de responsabilização.